Olá, eu sou a Verônica Vassalo, eu sou consultora de diversidade, equidade e inclusão aqui na TUI Diversidade. E hoje eu estou aqui tendo a honra e o privilégio de estar com o professor Dr. Ramad Jacino, ele é professor da UFABC. É uma honra receber o senhor aqui com a gente na TUI, para a gente falar desse tema tão importante que é o branqueamento do trabalho, né? Bem-vindo, e eu queria que o senhor se apresentasse. Me apresentar, eu sou professor do Bacharelado de Ciências Econômicas da Universidade Federal do ABC e atualmente eu estou aqui em Portugal, na Universidade de Coimbra, fazendo minha pesquisa de pós-doutorado. Todas as minhas pesquisas tiveram como foco o longo período de transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, pós a assinatura da Lei Áurea, ou seja, na verdade, no começo do século XX, nas primeiras décadas do século XX, e também pesquisando a situação do negro na nossa sociedade. Então, para começar, nesse nosso bate-papo aqui, eu quero, falar sobre essa pergunta central. Como que se deu, professor, o branqueamento de trabalho, né? Como se deu esse processo? As oligarquias que foram criadas e enriqueceram graças à escravidão, para justificar o que eles estavam fazendo, eles foram construindo um pensamento que virou uma ideologia, que é isso que nós damos o nome de racismo. Então, a ideologia racista, ela não é resultado da ignorância ou da maldade de outro indivíduo. É um pensamento construído para justificar a escravidão, a invasão de outros povos. Então, a partir dessa concepção racista, quando a escravidão começa a se exaurir e necessariamente vai transitando para o trabalho assalariado, por três razões que eu posso até falar mais para frente, essas oligarquias elas vão construindo a ideia de que para uma sociedade baseada no trabalho assalariado, os negros não serviam, os negros só serviam para ser escravizados. Então, inicia um processo de branqueamento da população brasileira, concomitante à exclusão e à marginalização da população negra. Esse branqueamento se dá principalmente pela promoção e a criação de diversos incentivos para a vinda de imigrantes europeus brancos, para branquear a população brasileira, e também com a exclusão da população negra do mercado de trabalho, da educação, da possibilidade de ter terras, enfim, a marginalização dessa população que foi estabelecida, inclusive, se utilizando a legislação. Então, o branqueamento do trabalho, que na verdade é o branqueamento da população brasileira, que atende o projeto de uma subciência que ficou conhecida como eugenia, que é a ideia de que tem uma boa raça e, portanto, tem que exterminar as raças ruins para que a boa raça prospere. E, nesse sentido, foi se branqueando o país, branqueando a população brasileira, não que tenham conseguido acabar com os negros continuamos até hoje, apesar de tudo. Mas a ideia era marginalizar essa população, jogar para escanteio, excluir, para que a população brasileira fosse branca de ascendência europeia. Quais eram os trabalhos que eram direcionados para as pessoas negras no pós-abolição, né? Acho que você faz esse recorte de tempo. O que acontece com as pessoas negras a partir do dia 14 de maio de 1888? A documentação do período pós-assinatura da Lei Áurea é muito difícil de pesquisar porque ela não cita a cor. Então, para saber, o meu objetivo era saber quais eram as ocupações que os negros ocupavam, que os negros estavam nesse período. E a documentação não cita a cor. Qual era a única documentação que eu consegui encontrar que citava a cor? Eram os documentos da polícia, os boletins de ocorrência, porque desde muito tempo o negro no Brasil é considerado caso de polícia, né? Então, simplesmente, nos boletins de ocorrência dizia qual era a cor das pessoas. Só que eu não estava pesquisando violência ou criminalidade, eu estava pesquisando de trabalho. Então, eu tive que escolher entre aproximadamente 53 mil boletins de ocorrência aqueles que tinham as informações que me interessavam, que era a cor e a profissão. São as principais informações, porque nem todos tinham as duas informações. Então, com isso, eu consegui fazer a pesquisa. E o que eu pude perceber também, tanto nos boletins de ocorrência quanto os anúncios de jornais, que houve um processo aí concreto, baseado nessa documentação, é possível constatar, de exclusão dos negros e das negras do mercado de trabalho. Ocupações que eram exercidas por negros e negras. Antes da abolição, baseado em um outro documento que eu
estudei o recenseamento de 1872, que dizia para as ocupações que os escravizados e os negros não escravizados exerciam. Depois desse período, já no começo do século XX, os negros estão excluídos dessas ocupações. E os jornais, eles reforçam essa argumentação, porque os jornais, anúncios de jornais, explicitam que os empregadores não querem negros. Então, existiam anúncios que era de forma muito clara, muito explícita, que diziam: precisa-se de mecânico, que não seja preto, precisa-se de chacareiro, de preferência português, precisa de padeiro, que de preferência italiano, ou que de preferência imigrante, ou que não seja preto. Então, eles explicitavam isso nos anúncios de jornais. Então, essa conclusão que eu chego da marginalização, da exclusão e do branqueamento do mercado de trabalho, portanto, o branqueamento da população, é baseado nessa documentação, não é uma ilação, é baseado numa documentação que comprova que as elites, as oligarquias, quem tinha o poder de mando, quem tinha o poder de contratar, quem elaborava as leis, quem determinava os lugares das pessoas na sociedade, fizeram um grande acordo para não deixar o negro participar da sociedade, para branquear essa sociedade. E assim, e o mercado de trabalho hoje, pensando, né, nesse processo de uberização, né, de precarização, né, como que o senhor consegue ver as consequências desse branqueamento, né, da sociedade e, claro, especificamente no mercado de trabalho, no mercado hoje, né? Eu acho que, lógico, o mundo do trabalho é mais amplo que o mercado de trabalho, mas vamos focar mais na questão que a sua pergunta, que diz respeito a esse mercado de trabalho especificamente. A precarização, a uberização, a retirada de direitos, que são decisões que quem apresenta essas decisões, sejam empresários, sejam setores do Estado, do Parlamento, do Judiciário, eles não falam a cor a quem se destinam essas decisões que prejudicam os trabalhadores e trabalhadoras em geral. Contudo, um país como o Brasil, onde 55% da população é negra e a esmagadora maioria da classe trabalhadora é negra, com certeza serão os negros e as negras os mais prejudicados com essa situação, com essa precarização das relações de trabalho. Então, nós estamos vivendo um momento, além do horror da pandemia, nós estamos vivendo um momento em nível mundial que é aquilo que a gente poderia dizer que é o neoliberalismo hard, né? Um aprofundamento do neoliberalismo de uma forma mais radical e que está acontecendo em diversos países. E aí eu fico pensando, né, ultimamente vem tendo várias discussões, principalmente sobre, né, o futuro, né? Que futuro vai ser esse, né? Pensando aí na tecnologia, nas evoluções e muitos retrocessos, acho que historicamente aí a gente está vivendo vários cenários, mas como que o senhor pensa o futuro do trabalho, olhando, né? Quais são as possibilidades, quais são os desafios para as pessoas negras aí dentro do mercado de trabalho? Apesar de apresentar esse quadro tenebroso que eu apresentei, eu sou otimista. Eu gosto muito de um poeta amazonense, faleceu recentemente, o Tiago de Mello, que ele tinha um poema que ele começava falando assim: faz escuro, mas eu canto, né? Quer dizer, tá escuro, mas eu vou continuar cantando para a gente tentar trazer a claridade, a primavera e tal. Então, eu acredito, tanto pela esperança, que eu acho que é nossa, né? Faz parte do nosso DNA, quanto por coisas concretas, eu acredito que esse momento vai ser superado. Existe um acúmulo de luta e movimento sindical e do movimento negro extraordinário, e esse acúmulo de luta fez avançar muito a nossa luta, e eu acho que pode avançar ainda mais. Então, eu tenho uma ideia ainda otimista do futuro, até porque eu acho que está vindo toda uma nova geração nas mais diversas áreas de meninos e meninas negras, e que tem todo um trabalho desenvolvido, um outro olhar, um aprofundamento, pegam uma herança que a minha geração e gerações anteriores construíram, e a partir daí crescem e elaboram mais ainda, e isso acaba tendo desdobramento nas diversas áreas. Seja no movimento sindical, que nós temos aí muitos avanços no movimento sindical, com várias
cláusulas de defesa da igualdade racial, da equidade racial dentro do mundo do trabalho, seja nas empresas, e que, graças a essa pressão histórica do movimento negro, graças ao trabalho organizado de gente como vocês, que as empresas começam a se abrir e começam a perceber que o racismo é prejudicial, inclusive dentro da sua ótica capitalista, do seu pensamento capitalista. A gente sempre fala aqui, né, nos nossos treinamentos, nos programas de desenvolvimento, principalmente para talentos negros, de que quando a gente fala de diversidade, de equidade, né, e claro, na questão racial, a gente está falando que é uma demanda social, a sociedade está pautando isso. É uma demanda legal, né? A gente está na década dos afrodescendentes, a gente tem várias legislações e tratados, tanto do âmbito internacional quanto nacional, pautando a necessidade da equidade racial, e é uma demanda de negócio. Se você não se adequa, você está perdendo negócio, né? Então, de fato, aí é linkar e olhar essa questão da equidade racial com esse cuidado, né? E aí a gente vem muito pautando a importância, né, do cuidado com a população negra dentro desses espaços de trabalho, porque um tempo atrás eu ouvi o Frei Davi, ele falou, olha, tá, a gente vai colocar, a gente briga, discute e luta para colocar as pessoas dentro da universidade, e depois, o que a gente faz? E essa mesma discussão que a gente faz dentro do mundo do trabalho, tá, a gente incluiu a pessoa, e agora, né? De fato, o espaço, ele é um espaço antirracista, ele vai dar oportunidades, né, equitativas para essa pessoa se desenvolver, ascender, assumir cargos de liderança, né? Existe uma diversidade em todos os níveis hierárquicos, né, dentro das empresas, então a gente vem muito pautando a importância desse movimento, além de uma demanda social, uma demanda legal, uma demanda de negócio, né? As pessoas, de fato, como você falou, é o mercado consumidor, é a classe trabalhadora, né? Então, para encerrar esse nosso papo, eu queria que o senhor apresentasse as suas considerações finais aí sobre a importância desse debate da inserção das pessoas negras no mercado de trabalho na contemporaneidade hoje. Eu queria dizer que esse debate é muito importante, e você deixou um gancho aí que eu acho fundamental, porque a gente tem que continuar esse debate, que é um problema que a gente tem discutido, que é a questão das cotas. Vencemos, conseguimos as cotas, vários nossos alunos e alunas fizeram universidade, estão formados e vão para o mercado de trabalho. Só que o mercado de trabalho é racista. Então, eu acho que esse é um debate muito importante que a gente precisa fazer, que é o debate pós-cotas. Cotas, eu acho que a gente não tem mais que debater. Cotas já é um caso definido, né? Agora precisamos debater o pós-cotas e também a permanência da universidade daqueles enquanto estão lá. Então, muito importante esse debate. Eu saúdo mais uma vez a iniciativa de vocês. Obrigada pela conversa, pelas trocas aí.